Com muita alegria, quero dar um bom dia especial aos amigos que nos acompanham pela TV Câmara, também os amigos que nos acompanham no plenário, dar um bom dia especial ao vereador Cícero Amadeu Almeida Duca, vereador Cebolinha, vereador Marcos Danilo de Souza, vereador Marquinhos. Hoje nós estamos iniciando essa audiência pública. Com a graça de Deus, às 9h30, declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei 73/22, que estima a receita e fixa a despesa do nosso município para o exercício do ano de 2023, que está sendo realizada hoje, no dia 9 de novembro de 2022. Solicito, então, que o vereador Marquinhos possa fazer a leitura do projeto em questão. O projeto é o 73/22, que estima a receita e fixa a despesa do nosso município. Muito obrigado, vereador Marquinhos. Bom dia, vereador Gilson, pastor Gilson, vereador Cebolinha e aos demais que se fazem presente. Prefeitura do município de Jandira, ofício 530/2022 do gabinete. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2023, compreendendo a administração direta e a indireta. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal número 4.320, de 1964, a Lei Complementar Federal número 101/2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no plano plurianual para o período 2022-2025, elaborado nos termos do artigo 165, inciso 1º da Carta Magna, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no plano plurianual para o período 2022-2025, elaborado nos termos do artigo 165, inciso 1º da Magna Carta, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Este projeto foi preparado num ambiente em que as condições econômico-financeiras do país demandam para o município redobrado o esforço na obtenção do equilíbrio orçamentário com melhoria na arrecadação própria através de medidas que objetivam a redução da inadimplência, bem como o controle da despesa. Embora o município apresente certo equilíbrio financeiro, haverá grande desafio para o exercício de 2023, haja visto que terá que desembolsar em torno de 17 milhões a títulos de precatórios e amortização da dívida. Desafio esse que se repetirá nos demais anos dessa gestão. Tendo em vista que referido valor somente pode ser pago com recursos desvinculados, coloca o município em uma situação financeira de grande complexidade. Diante deste cenário, a proposta orçamentária é apresentada com grandes restrições de recursos, razão essa qual leva a atual gestão e os nobres edes a tomar toda a cautela no momento de criação de nova despesa. Com as medidas explanadas acima, não são suficientes sanar as dificuldades que serão enfrentadas em 2023. Essa gestão já vem trabalhando no contingenciamento de despesa para que haja superávit financeiro no montante estimado de 36 milhões.
valor este que deverá ser suplementado por crédito especial para que seja possível a execução orçamentária do exercício vindouro. Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo artigo 22, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, de 1964, apresento abaixo demonstrativos referente às dívidas consolidada e flutuante do município a saldo de créditos adicionais especiais ainda não utilizados e restam a pagar, inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis. Cabe ressaltar ainda que a Prefeitura tem uma dívida com o seu Instituto de Previdência, cujo montante em 31/8/2022 é de R$ 31.426.708,51, referente aos termos de acordo número 1274/2017, 1275/2017, 1276/2017, cuja última parcela vence em março de 2034. As receitas estimadas para 2023, incluída na proposta, ora apresentada, pode ser sintetizadas na forma do quadro abaixo. Na realização das estimativas da receita foram observadas as normas constantes do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tudo com base na metodologia de cálculo e em premissas utilizadas a seguir descritas. Perspectiva global da inflação média para 2023, de acordo com o valor estabelecido, com meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, sendo adotado como taxa de inflação 2023, 5,15%. Em relação ao crescimento econômico, foi adotado o crescimento médio real do PIB em 2023 de 1,5%. Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional, que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes de imposto na manutenção e no desenvolvimento do ensino, está sendo observado demonstrativos abaixo que mostram também as demais vinculações legais existentes em favor do ensino. Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional da EC número 108/2020, vinculando os recursos do Fundeb na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, assim como as demais vinculações legais exigentes. No que respeita às ações e aos serviços públicos de saúde, o município tem por obrigação de destinar em 2023 pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar número 141/2012, regulamentada pelo Decreto 7827 de 2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o atendimento e esse mandamento legal. O orçamento municipal compreende a administração direta e a indireta neste município, incluso o orçamento de investimento das empresas nas quais o município detém a maioria das ações com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social é representado por todas as ações da área de saúde, previdenciária e assistência social, constante dos orçamentos da administração direta, das autarquias e das fundações. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo os quadros abaixo que mostram a sua distribuição por órgão e por função de governo. Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento apresentado de forma agregada nas duas tabelas anteriores, o primeiro critério adotado por meu governo foi de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com o pessoal do Executivo e do Legislativo. Obedecidos, neste caso, também os limites fixados pelo artigo 29-A da Constituição Federal. A destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida, de modo a obedecer aos limites legais constantes de resolução
do Senado Federal e o cumprimento de sentenças judiciais e pagamentos de outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério foi o de destinar recursos para a manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e a realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e a manutenção do patrimônio público municipal para depois destinar recursos a novos projetos. A atual gestão destaca para o próximo exercício como principais projetos e a continuidade da construção do Hospital Municipal, continuidade da construção da Escola de Período Integral, canalização de trecho do córrego Barueri-Mirim e pavimentação de vias públicas. Com relação aos fundos especiais para os efeitos do artigo 2º, inciso 2, do artigo 2º, inciso 2, do inciso 1º da Lei número 4.320 de 1964, a discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receita integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo unidades orçamentárias criadas para cada fundo existente no município. A propositura prevê um instrumento de ajuste do orçamento por meio de mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto. O projeto contempla reserva de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos em que dispõe o artigo 5 do inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em complemento ao já exposto e atendendo ao disposto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentados mais 5 anexos à mensagem a saber. Anexo 1º, demonstrativo das transferências financeiras. Anexo 2º, demonstrativos do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de concessão de benefícios tributários, creditícios e financeiros. Anexo 3º, demonstrativo das medidas de compensação a renúncias de receitas. Anexo 4º, demonstrativo das medidas de compensação ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 5º, demonstrativo do cálculo da receita corrente líquida e das correntes despesas com pessoal de competência do Poder Executivo. Com esta exposição, espero ter oferecido aos senhores vereadores todas as informações que necessita para bem compreender o conteúdo da proposta, ora submetida à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal. Por outro lado, permaneço à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. E reafirmo a certeza de que os senhores Eds saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser o mais importante instrumento de implementação das ações que o município realiza para bem servir a sua população. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Henri Ragime Sato, prefeito municipal de Jandira, Franco Venâncio da Silva, presidente da Câmara Municipal. Zerou, né? Acho que zerou. Deixa eu ver. Continua. Projeto de Lei 73/22, de 30 de setembro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o município para o exercício de 2023. Henri Ragime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º.
Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023, compreendendo, primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração, direta e indireta. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Capítulo 2º, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros primeiro A, segundo, terceiro e quarto, que fazem parte integrante desta lei em 600.499.667,16 e se desdobra em 343.963.770,82 do orçamento fiscal. E, artigo 2º, 258.535.908,34 do orçamento da Seguridade Social. A receita será arrecadada na forma de legislação em vigor, com a estimativa constante no seguinte desdobramento. Seção 2ª, da fixação de despesa. Artigo 4º. A despesa é fixada na forma dos quadros primeiro B, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º, que ficam fazendo parte integrante desta lei em 600.499.679,16, na seguinte conformidade. Primeiro, 427.814.896,92 do orçamento fiscal e, segundo, 1.782.684,01.782,24 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A despesa fixada assim está desdobrada. Capítulo 3. Das disposições gerais e finais. Artigo 6. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações contidas nesta lei mediante o uso de recursos previsto no artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, observados os limites. Inciso 1. De 20% da despesa total fixada, constante do artigo 4 desta lei e, segundo, o valor da dotação consignada como reserva de contingência para cumprir as determinações dos artigos 5º, 3º, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º da Portaria Interministerial STN-SOF número 163 de 2001, parágrafo único. A dotação consignada como reserva de contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de créditos adicionais especiais autorizados em lei. Artigo 7. Além do disposto no artigo, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares. Primeiro, necessário ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres até o limite das sobras de exercícios anteriores desse recurso e do seu excesso de arrecadação em 2023. Segundo, vinculados a operações de créditos até o limite dos valores contratados desde que não incluído na estimativa de receitas constante desta lei. Terceiro, destinados a cobrir insuficiência nas dotações orçamentárias do grupo de natureza de despesa pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida.
E amortização da dívida até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição até o limite de 20% da forma dos valores dos grupos de despesa. Para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforço de dotação, usando como recurso a anulação de dotações de crédito de outras ações nos termos do artigo 43, inciso 1º, inciso 3º da Lei 4320 de 1964, até o limite de 20% da receita prevista para o exercício. Quinto, destinados à cobertura de despesas de entidades da administração indireta até o limite dos respectivos superávites financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício. Sexto, destinado a cobrir insuficiências no âmbito do Programa de Previdência Municipal até o limite de 20% de cada uma de suas ações. Oitavo, fica o Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies e limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar número 101, de 4 de março de 2000. Artigo 9. As metas fiscais de receita e de despesa de demonstrativo de contabilidade da programação orçamento com as metas de resultados fiscais atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023. Artigo 10º. As leis do Plano Plurianual da Diretriz Orçamentária consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criam ou modifiquem de qualquer modo programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 11º. As transferências financeiras da administração direta para indireta, incluídas as despesas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023. Prefeitura do município de Jandira, 30 de setembro de 2022. Henri Ragime Sato, prefeito municipal. Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. Obrigado pela leitura, vereador Marquinhos, leitura esclarecida. O projeto 7322, que estima a receita e fixa a despesa, está à disposição para discussão dos nobres vereadores. Já quero dar um bom dia especial ao vereador Silvio, que chegou aqui entre nós. Está à disposição dos senhores vereadores, bem como as pessoas que nos acompanham, as propostas dos interessados. Está aberto aí para discussão. Discussão, apresentação de proposta para o projeto 7322, bem dos senhores vereadores, bem como os interessados. Bom, nós deixamos aqui o tempo para os senhores vereadores, que já colocaram e apresentaram algumas emendas já, o vereador Cícero, o vereador Silvio, o vereador Marquinhos,
Eu também já fiz algumas emendas para a despesa do exercício 2023, também deixamos aberto aqui. Antes de eu encerrar essa audiência pública, quero reafirmar que amanhã é o segundo dia da audiência pública. Então, amanhã, dia 10 de novembro, às 9 horas, é o segundo dia da nossa audiência pública. Então, todos estão devidamente convidados, possam estar presentes e acompanhando essa audiência pública do projeto 7322, que estima a receita e fixa o orçamento do exercício do ano 2023. Não tendo mais nada, então, a ser tratado, às 9 horas e 53 minutos, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos e a todas.